Depois eu vou constatar as outras barbaridades por aí. Vamos lá. Então, primeiro só respondendo ali o hashtag um pouco o Thiago Lima, embora o Thiago Lima não tenha reclamado disso, só para deixar mais conciso o que eu falei naquele outro vídeo, é que eu não preciso ser tão manso, eventualmente, quando a questão, ou até posso ser um pouco jocoso, que eu falo, né, que faço aquele shout, né, ô hashtag, responde ô Thiago Lima, acho que não tem problema. Quando, eventualmente, eu entendo que a questão não é, vamos dizer, só do meu interesse, ou mesmo não é de meu interesse, vamos dizer, não é exatamente de meu interesse, e ainda seria quase ou efetiva obrigação de vocês e de seus canais trabalharem esses temas, ou mesmo até que seja o meu interesse, mas vocês têm a obrigação de falar o tema, aí eu me dou o direito de ser mais jocoso mesmo. Eu tenho mais esse direito ainda quando não é do meu interesse, né? Quando eu falo de algo que não é do meu interesse, mas que seria do interesse de outras pessoas. E eu entendo que isso seja obrigação do canal de vocês, no bom sentido, né? No sentido de canal de mídia, né? De meio de comunicação, não vai interpretar outras coisas pejorativas, não é isso que eu estou dizendo. Então, quando se fala isso, quando é obrigação de vocês, eu tenho uma possibilidade de pedir de maneira um pouco jocosa. Eu não posso sacrificar, vamos dizer, a mansidão, mas eu posso pedir de maneira mais jocosa, fazer esse shout, fazer essa brincadeira. Mas não ser desrespeitoso. Eu acho que eu não fui desrespeitoso. Só falei, fala aí, fala aí. E mais ainda quando o que eu não posso ser, eu não posso xingar a pessoa no momento que eu estiver pedindo. Mas só pedir de uma maneira gritante e mais divertida, para mim não tem problema, não é exatamente um sacrifício da mansidão, porque não é ofensivo. Não foi a minha intenção. No primeiro ponto. Poderia ser mais manso? Poderia. Mas, como eu vi a possibilidade de diversão e alguns desses pedidos não são do meu interesse, aí eu posso posso brincar do jeito que eu quero. Né? Isso não tem problema. Do jeito que eu queira que não seja ofensivo. Esse dia eu vi um pessoal criticando, me criticando talvez, porque pegaram, uma criança pega e passa por baixo da catraca porque poderia falar determinadas coisas antes do prazo, para tentar me ofender. Aquela coisa, eu não concordo porque a comparação que eu faço é com o muro. Então as pessoas, quando eu fui eventualmente trabalhar quando eu ia começar a trabalhar determinados temas que sobraram, as pessoas pulam o muro para poder já criticar uma coisa que eu nem trabalhei ainda como se fosse pecado. Então eles criticam antecipadamente. Vou até trabalhar um pouco mais isso depois, mas eu falo assim, a comparação que eu faço de catraca com o muro é a mesma na real. Eu faço comparação com o muro e eles usaram a catraca de passar por baixo para poder falar sobre determinados temas. Eu faço comparação com o muro, que eles pularam o muro, é a mesma coisa, é a mesma comparação. Assim, há um impeditivo da catraca, você pode passar por baixo, mas é proibido. Há o impeditivo do muro, você pode pular o muro, é proibido, mas você pode conseguir pular o muro porque há a possibilidade. Física, né? Não jurídica, metafórica, abstrata, você não poderia fazer. Então a comparação é a mesma na real. Né? Vai pular o muro ou passar debaixo da catraca quando há barreira, no caso mais abstrata, né? No caso, ou mesmo na comparação da catraca, que dá para se passar debaixo, embora seja proibido. Já que eu teria de resolver antes impeditivos para eu poder eventualmente trabalhar determinados temas, ou que eu estaria, ou nem isso, eu já passei debaixo da catraca, mas é porque eu estou resolvendo os problemas. As pessoas vêm, passam debaixo da catraca, falam um monte de merda e depois sou eu que tenho que resolver. Não só o que está do outro lado da catraca, como também o que ficou para fora, né? O que teria sido causado para fora, porque eu ainda não consegui resolver determinados problemas. Né? No caso, vamos dizer, por motivo prático. Né? Então, assim, é uma qual a palavra, né? É injustiça também, mas é uma situação ingrata, porque, por exemplo, eu estou do outro lado da catraca, tenho que resolver uma determinada situação, não posso fazer tudo externamente, a pessoa vai lá, entra debaixo, pega a informação e espera a informação, ou seja, como se eu não estivesse resolvendo. Até poderia, mas teria que. Poderia ver, não teria tanto problema ver o que está debaixo da catraca do outro lado do muro, mas teria que expor do jeito certo. Eu tenho que falar, aqui tem essa informação aqui, tem essa informação aqui, ele não fez. Então tudo tem que ter açúcar, tudo tem que ter misericórdia. Então, ele não conseguiu resolver esse problema. Até então ele não teve vontade de encarar esse problema, agora ele vai ter mais capacitação e mais calma e tranquilidade para resolver esse problema que antes ele não conseguiria. Não é na base do desespero. Né? Que as pessoas têm que tentar resolver os seus problemas na base do trator. Não. Jogando. Competição. Não, a falta de capacidade, apenas para deixar mais clara a questão, é também medida pela vontade inalterada. Enquanto a vontade não for alterada, a pessoa não tem capacidade de enfrentar determinados temas que ela não tem vontade de trabalhar com. E essa é a realidade.
Enquanto não se mudar a vontade, ou enquanto não se mudou a vontade, não há como cobrar, salvo algumas situações emergenciais. Questão argumentativa, por exemplo, só para dar um exemplo, né? Não quero argumentar, antes, principalmente até 2019, não quero argumentar por incapacidade gerada por falta de vontade. Portanto, não é cobrável. E mesmo hoje, com talvez uma situação um pouco menor, não porque eu queira, mas porque por capacitação eu posso eventualmente conseguir responder algumas coisas. Vou trabalhar com isso também depois. Posso até encontrar respostas para embates argumentativos. Mesmo hoje, mas a meu tempo. Então, de novo, a questão da capacitação. Eu encontrar respostas não necessariamente vai ser algo rápido. Então não adianta passar debaixo da catraca. Vai ser quando eu conseguir fazer. Quando eu quiser, mas então você quis. Não, aí que tá. Não é que eu quis, eu desejo buscar as respostas dos embates, porque vocês, o pessoal que me ataca, estão errados e desejo ter a liberação da minha imagem, mas não desejo ser acusado, para responder e ganhar a argumentação depois, em competição ou fora dela, ou só luta contra o mal, o que for. Às vezes nem isso. Às vezes só por correção de informação, mas eu não quero que outra pessoa me acuse ou me ataque para isso, então eu prefiro que ela não erre. Eu prefiro que ela não erre para eu não precisar corrigir informação, ou ganhar a luta contra o mal, ou competição, ou qualquer coisa que você pense nesse sentido. Por isso que é o que desmonta o conceito. Por isso que antes eu tinha falado, talvez, se eu tiver mais capacidade, eu possa ser inserido em alguns contextos. Eu falei, que eu lembro, eu falei talvez, não falei com certeza. Vocês estão pegando ao pé da letra uma informação, baseando na minha falta de memória. Nesse caso, que eu não lembro o que eu falei talvez eu possa ser colocado em alguns contextos. E de maneira, vamos dizer, menos exagerada, inclusive menos exagerada do que o próprio Novo Testamento, quando eu estava no Novo Testamento, quando eu estava crente, né? Mesmo em comparação com aquela possibilidade lá e com aquela quantidade. Ou seja, eu estava aceitando um aumento de capacidade, mas para enfrentar menos questões. E não aumentar a quantidade de questões. O aumento da minha capacidade não implica em eu desejar o aumento da quantidade de questões, porque tem essa também. Então, não é que eu desejo responder às pessoas, eu desejo liberar minha imagem. Argumento por argumento não é o tipo de debate que eu gostaria de participar. E além disso, eu não quero se acusar, para depois não ter que liberar a imagem. Eu disse, talvez competiria se eu tivesse maior capacidade. Eu não sei se eu aceitaria entrar em todos os contextos. Porque em outro vídeo, se a gente for comparar dessa forma, eu falei, eu não aceito todas as lutas contra o mal. As pessoas podem optar as bandeiras que elas queiram defender. Elas não vão entrar necessariamente em todas as lutas. Porque elas vão ter que se generalizar com muitas informações sobre os mais variados temas e talvez seja melhor ela se especializar. É uma opção dela. Ela pode generalizar? Pode. Isso pode dar certo? Pode. Mas há como ela fazer algo mais específico, voltado para uma especialização maior? Há também. Mas isso é correto. Isso é correto também. Dá para você focar numa luta, ou em alguns tipos de luta específica contra o mal e não focar em outros. Mas isso não tem problema nenhum. Você tem que lutar contra o mal de alguma forma. Então, alguma coisa tem que acontecer, mas não precisa ser em todas as bandeiras, né? Peraí. Outra, é falar de... só um comentário sobre a questão do falar de vinho. Não sei se eu já falei isso antes, mas falar de vinho, como, vamos dizer, fala de outras religiões específicas, né? Não tem tanto problema. Nem pode ao tráfico de drogas ser comparado. Peraí que nem pode o tráfico de drogas ser comparado. Em vista de sopesar contra isso outro valor em caso, liberdade religiosa. E aí não interessa se a religião se essa religião é derivada, ou se a fonte dessa religião é vinho, ou se é bebida menos forte, bebida alucinógena menos forte na linguagem bíblica, se isso é derivado de alguma outra informação falsa, aí não importa. Aí o que vale é a liberdade religiosa. Não há caracterização de tráfico nesse sentido, e essa é a realidade. Eu vi um comentário, não sei se foi pra mim, que foi aquela vez que a gente tinha tomado um fumo da Arábia Saudita. E o Messi, acho que estava jogando, né? Tava em campo, e daí o pessoal, não sei se foi pra mim, indiretamente, o pessoal chegando ali, que eu não sei se o Messi quis ou não dar entrevista, não sei, no caso, né, do jogo da Arábia Saudita, e os sauditas, né, os que
torcem para sua seleção, né? Ué, where's Messi? Where's Messi? Não é where's Messi? Where's Messi? Porque a Arábia Saudita tinha aplicado um verdadeiro fumo sobre a Argentina, que depois se torna campeã mundial. Então, só diz falando where's Messi, que não, naquele jogo não tinha, vamos dizer, produzido tanto, ou pelo menos não o suficiente a ponto de fazer ali a seleção da Argentina ganhar o jogo, ou pelo menos empatar. E daí, então, aí tá, pode ser que isso não tenha sido para mim, não quero ofender o Islã se eu estou cometendo uma injustiça. Não, nem o Islã, a parte saudita do Islã, né, vamos dizer, a facção deles, se entender que foram só eles que me atacaram. Então tem pessoas dos islâmicos que nem fariam esse ataque. Né? Então não posso julgar, estou julgando quem fez esse ataque e se foi para mim. Se foi para mim, e perguntou where is Messi, eu digo, estou aqui. Porque eu só saí eventualmente da questão ministerial porque eu tinha medo de que determinado tema fosse trabalhado erradamente. E eu acho que seria, em algum momento, ele seria trabalhado. Eu tenho medo da mentira, não da verdade. Então minha questão foi o medo da mentira, de argumentos exagerados, em relação à questão trabalhista. Então eu estou aqui, posso sair de uma atividade, mas por vamos dizer, um medo específico. Não por aquilo que eu entendo que seria mais correto, vamos dizer assim, em relação à questão da verdade, que eu acho que se a história fosse explicada inteira, seria mais coerente a explicação com as informações integrais. Então é apenas isso. Fica a minha resposta aí ao pessoal, se eventualmente a provocação foi para mim, e valeu.